olha aqui, olha, estou vendo aqui agora, ó. Eu olhando para cá, para baixo, eu sempre olho para cá e vejo. Eu olhando aqui, eu estou vendo como se fosse a mão de John Biden, paradas, sem poder assinar. Assinar, nenhum tipo de papel. Não sei se pode alguém assinar por ele. Mas é como se ele não tivesse força para pegar uma caneta e despachar, né? Despachar. Alguém deve fazer aí uma comparação, tá? Para ver se a assinatura verdadeiramente é dele, de John Biden, né? Alguma coisa parecida, isso aí vai surgir aí, viu? Vai surgir nos jornais aí. Alguma coisa parecida que alguém deve fazer uma comparação com a assinatura de John Biden. Porque eu vejo a mão dele parada e a mão de John Biden, lá nos Estados Unidos, né? Parada sem condições de assinar alguma coisa. Então, alguém pode questionar lá nos Estados Unidos, no Congresso americano, ou em alguma parte, eu não sei, que eu não entendo disso, sobre isso, sobre essa mão que eu vejo agora, só que a mão estava parada assim, ó. A mão não estava se movimentando. A mão não estava se movimentando. É como se ele tivesse sem condição de assinar alguns papéis. Tá? Eu estou vendo isso agora. É como se John Biden não tivesse condição de assinar alguns papéis. Não sei se alguém pode despachar por ele. Não sei se alguém pode ser delegado, né, pela presidência dos Estados Unidos da América para despachar por ele. Mas eu estou vendo isso aqui agora. E a mesma coisa que eu vi, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. A história bombástica dessa segunda-feira é que Donald Trump anulou os perdões de Biden, ou seriam os perdões da AutoPen. Pois é, AutoPen, uma máquina que assinava por Biden. Aliás, descobriu-se agora, no final da semana, na sexta-feira, que não era apenas uma AutoPen que assinava por Biden, eram duas. E havia uma pequena diferença entre as duas máquinas, claro. E a pergunta que se faz é a seguinte: quem controlava uma e quem controlava outra máquina, já que eram duas? Não era certamente Biden. Uns dizem que uma máquina pode ter ficado eventualmente com a família de Biden e a outra com Barack Hussein Obama. Mas há também quem diga que uma máquina estava com os Clintons e a outra com Obama. Tudo isso ainda será investigado. Mas agora, nesse momento, a notícia importante é que Donald Trump cancelou essas assinaturas de perdão da AutoPen. Ele publicou ontem, na sua conta no Truth Social, o seguinte: os perdões que Joe Biden, o sonolento, deu ao comitê não selecionado de bandidos políticos e muitos outros são aqui, declarados nulos e sem mais força ou efeito, devido ao fato de que foram feitos pela AutoPen. Em outras palavras, Joe Biden não os assinou, mas, mais importante, ele não sabia nada sobre eles. Os documentos de perdão necessários não foram explicados ou aprovados por Biden. Ele não sabia nada sobre esses perdões, e as pessoas que sabiam podem ter cometido crime, disse Trump. Portanto, aqueles no comitê não selecionado, que destruíram e apagaram todas as evidências obtidas durante sua caça às bruxas de 2 anos contra mim e muitas outras pessoas inocentes, devem entender completamente que estão sujeitos à investigação no mais alto nível. Investigação no mais alto nível aqui quer dizer investigação se cometeram traição à pátria. O fato é que eles provavelmente foram responsáveis pelos documentos assinados em nome de Biden sem o conhecimento ou o consentimento do pior presidente da história do nosso país, o corrupto Biden, disse Trump. Bem, aqui um comentário do Liberty Daily diz o seguinte: tudo isso foi posto em movimento no início de março, quando o procurador-geral do Missouri, Andrew Bailey, eu dei essa notícia aqui, enviou uma carta à procuradora-geral Pam Bondi questionando a capacidade de Biden de assinar os documentos que ele supostamente assinou. O Daily Liberty tinha publicado o seguinte: o procurador-geral do Missouri, Andrew Bailey, está pedindo ao Departamento de Justiça que investigue se a equipe do ex-presidente Biden explorou seu declínio mental para implementar políticas de extrema esquerda, de acordo com uma carta obtida pelo Daily Caller News Foundation. As ações executivas de Biden, incluindo concessões de clemência de última hora a criminosos violentos e comutações de sentenças para condenar à morte, são legalmente nulas se ele não der sua aprovação consciente, tinha escrito Bailey na terça-feira passada ao inspetor-geral de Justiça Michael Horowitz.
E Trump, então, a partir dali, resolveu agir. Ontem, então, ele cancelou os perdões, mas a lista desses perdões cancelados ainda não foi divulgada. Seja como for, Biden realmente agora está mais do que provado, não era o presidente dos Estados Unidos. Ele era comandado por controle remoto. Resta saber quem comandava os Estados Unidos. O jornalista Jeff Kluwer fez uma retrospectiva ontem dizendo o seguinte: Joe Biden sofria de um declínio cognitivo antes de ser empossado na Casa Branca em 2020. Durante seu mandato, era evidente para todos os americanos que Biden era incapaz de servir como presidente. Muitas vezes ele se esquecia de nomes, até mesmo de pessoas servindo em seu gabinete, e era incapaz de expressar seus pensamentos de forma coerente. A equipe da Casa Branca de Biden encobriu sua incompetência mental, agendando muito poucos eventos públicos e nunca permitindo que ele tivesse entrevistas coletivas sem roteiro. Nas raras ocasiões em que Biden se dirigiu à imprensa, os repórteres e as perguntas eram selecionados com antecedência. Vou dar um exemplo aqui. Imaginem aquele momento em que as tropas americanas deixavam o Afeganistão. E aí, sem nenhuma pergunta que pudesse comprometer o sonolento Biden, alguns repórteres iam às raias do ridículo. Eu estou apenas dando um exemplo. Presidente, qual é o sorvete da sua preferência? O senhor prefere sorvete de abacaxi ou de chocolate? É um exemplo. Mas era basicamente isso que acontecia. Durante seu debate com o presidente Trump, em 27 de junho de 2024, a total incompetência de Biden foi exibida ao mundo. Seus assessores não conseguiram mais esconder o seu declínio mental e Biden foi, portanto, forçado a retirar-se da disputa. O resto é história e, felizmente, o presidente Trump venceu novamente em novembro e está servindo na Casa Branca. Porém, contudo, apesar da vitória de Trump, o pesadelo da América ter um presidente incapacitado ainda está conosco hoje. É como se o pesadelo dissesse aos americanos: ainda estou aqui. O jornalista lembra que desde que o presidente Woodrow Wilson sofreu um derrame debilitante em 1919, o verdadeiro líder do país não era tão obscuro. No caso de Wilson, era sua esposa, Edith Wilson, que se apresentava para assumir muitas funções presidenciais durante a doença de Woodrow Wilson. No caso de Biden, os americanos ainda não sabem quem tomava as decisões e liderava o país. Que grande trauma, que tragédia para a maior democracia do mundo. Claro que a tragédia não foi maior, porque, como disse o jornalista, Donald Trump venceu. O assunto que está dominando a imprensa americana hoje, um escândalo talvez de proporção histórica, é que o último ato de Joe Biden enquanto presidente dos Estados Unidos pode ser anulado nas próximas semanas, talvez até mesmo nesta semana. Enquanto o Joe Biden estava chegando ao fim do seu mandato, depois do resultado das eleições, ele foi questionado inúmeras vezes se ele daria perdão a algumas pessoas próximas a ele. Se ele daria o perdão ao filho dele, Hunter Biden, que tem toda aquela história da corrupção na Ucrânia, que tem aquela história de atos sexuais com pessoas menores de idade, vídeos de uso de entorpecentes gravados no laptop dele. São muitos crimes que o filho do Biden estava sendo acusado. Se ele daria perdão a outras pessoas também que possivelmente cometeram crimes e poderiam vir a ser investigadas, como Fauci, que foi o grande imperador da pandemia e impôs regras absurdas que acabaram sendo copiadas por outros países, inclusive o Brasil. Fauci, que durante algumas audiências públicas chegou a admitir que não tinha prova nenhuma sobre a máscara, que falava que a vacina protegia 100%, depois já era 80%. E bom, vocês já conhecem os memes, né? Biden falou inúmeras vezes, em várias entrevistas, que ele não daria perdão, ele não assinaria perdão, porque essas pessoas não cometeram crime algum, ele prometeu que ele não daria esse perdão. E aí, o que ele faz no último dia enquanto presidente? Antes da posse de Trump, Biden concede perdão a parentes. Nos momentos finais do mandato como presidente, o democrata perdoou 5 familiares, incluindo 2 irmãos. Por quê? Aí ficou aquela questão, né? Por que o Joe Biden estaria assinando perdão, sendo que tem pessoas ali que nem estavam sendo investigadas? Chamou a atenção. Foi um dos momentos mais vergonhosos para os democratas nos Estados Unidos, que os democratas, lembrando, é como se fosse o PT aqui no Brasil, tá? Deixa eu ver aqui, olha só. Os perdões emitidos por Biden abrangem aqueles envolvidos no comitê que investigou o ataque no Capitólio de 6 de janeiro, tá? De 2021. São aquelas pessoas que mentiram e tentaram prender as pessoas do 6 de janeiro, que é o nosso 8 de janeiro, incluindo todos os legisladores que participaram do comitê congressual e os oficiais de polícia que prestaram depoimento. Anthony Fauci, conselheiro médico-chefe da Casa Branca, durante a pandemia de Covid, também foi incluído na lista. E, obviamente, o filho do Biden, o Hunter Biden, os irmãos do Biden, toda aquela turminha. Minha família seria alvo de ataques e ameaças incessantes, motivados unicamente pela narrativa. Bom, beleza. Donald Trump assumiu o cargo e falou: tranquilo, o cara quer perdoar esse povo, eu quero tocar os Estados Unidos, eu quero tocar esse governo. Só que aí surge isso aqui, ó. Essas daqui são as assinaturas nos documentos de perdão, tá? Então nós temos aqui a família Biden, o Fauci, nós temos o general, nós temos o comitê dos que participaram do 8 de janeiro, nós temos o prosecutor, né? Acho que esse aqui é aquele cara que faz as acusações contra o Trump. Então nós temos aqui as assinaturas. Só que aí alguém fez uma comparação e chegou à conclusão de que não foi Biden que assinou esse documento. Esse vídeo esclarece, vamos lá.
que você repara? As assinaturas são 100% idênticas. Não há a menor diferença entre as assinaturas. De novo, olha só. Isso aqui, gente, presta atenção, é humanamente impossível. Por mais que você possa fazer a mesma assinatura por décadas, você ter 5 assinaturas milimetricamente idênticas não existe. Aí vem a questão. Sabe o que aconteceu? Eles usaram uma coisa que se chama AutoPen. É algo que simula a assinatura do presidente para assinar coisas como convites, para assinar documentos que não sejam de importância de lei, de peso de lei, tá? Para assinar cartas, mas não para assinar leis. Para assinar leis, é preciso que o presidente assine a próprio punho para provar que ele tem conhecimento do que é que ele está assinando. Coisas que não precisam do conhecimento, ou seja, que não são documentos oficiais, pode-se usar o AutoPen. O que é que está acontecendo? Aparentemente, essa assinatura, que é um AutoPen, não tinha nem conhecimento do Joe Biden. E aí, Donald Trump entrou no jogo e essa é a notícia que eu quero chegar. Tá aqui uma publicação, essa aqui é a publicação que saiu no Truth Social e agora eu vou mostrar para você a tradução. Tem muita gente que não vai dormir bem nos Estados Unidos agora, ó. Vou aumentar um pouquinho, né? Os perdões que Joe Biden, sonolento, deu ao comitê não selecionado de bandidos políticos e muitos outros são aqui declarados nulos, vacentes e sem mais força ou efeito, devido ao fato de que foram feitos pela AutoPen. Em outras palavras, Joe Biden não os assinou, mas, mais importante, ele não sabia nada sobre eles. Os documentos de perdão necessários não foram explicados ou aprovados por Biden. Ele não sabia nada sobre eles. E as pessoas que sabiam podem ter cometido um crime. Portanto, aqueles no comitê não selecionado, que destruíram e apagaram todas as evidências obtidas durante a sua caça às bruxas de 2 anos contra mim, esse aqui é o comitê que é como se fosse a CPMI do 8 de janeiro, nosso, tá? E muitas outras pessoas inocentes devem entender completamente que estão sujeitos à investigação no mais alto nível. O fato é que eles provavelmente foram responsáveis pelos documentos que foram assinados em seu nome sem o conhecimento ou consentimento do pior presidente dos Estados Unidos, do nosso país, Joe Biden corrupto. Aqui ele publicou isso no dia 16 às 10, ontem à noite. Esta notícia hoje explodiu nos Estados Unidos porque todas essas pessoas que achavam que estariam ilesas de todos os crimes que eles cometeram, agora serão investigadas e terão que pagar por eles na justiça. Se a história dos Estados Unidos se repetir no Brasil, todas essas pessoas que estão censurando, que estão usando a máquina pública para destruir a oposição, que estão prejudicando a nossa democracia, todas elas, mais cedo ou mais tarde também, vão pagar por tudo que eles estão fazendo. Um abraço. A paz do Senhor e Salvador Jesus. Para todos vocês, seguidores do meu canal no YouTube, Apóstolo Reginaldo Rolim. Eu nunca peço dinheiro em nome de fundação, instituição, casa de caridade, recuperação, orfanato, nem no Brasil, nem no exterior, sabe? Eu sempre digo isso. A única forma que quando eu falo de oferta é quando eu estou ao vivo em uma live. E geralmente se trata no final da live. Quando eu digo o Pix é 10-483-076-1000 ao contrário 79. Eu repito, 10-483-076-1000 ao contrário 79. Só. É a Igreja Evangélica da Lá de Deus Vivo. Estão mandando e-mails ou... Não cai, gente. Se cair é porque você quer cair. Porque todas as vezes eu digo, eu não passo e-mail para ninguém, não passo mensagem para ninguém, pedindo dinheiro, qualquer coisa que seja. Nunca fiz isso e nunca farei. A única forma é quando eu estou ao vivo na live. Então fica ligado, porque fora disso é golpe.